Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começamos mais um Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje, 14 de setembro de 2017, dia importante para o sindicalismo brasileiro. Importante porque os trabalhadores metalúrgicos, reunidos no movimento chamado Brasil Metalúrgico, que agrega confederações, federações, sindicatos, entidades ligadas a várias centrais. Esse grupamento de metalúrgicos fez uma manifestação muito forte no país. Aqui em São Paulo, 55 assembleias. Em Guarulhos, 5 assembleias em fábricas grandes com paralisações. Em Osasco, cerca de 15 empresas e 15 mil trabalhadores. Também houve paralisação importante em São José dos Campos, algumas regiões do ABC. Tivemos também atos no Pará, em Minas Gerais foi forte. Rio Grande do Sul, Paraná, ali na Grande Curitiba, foi muito forte o ato dos metalúrgicos. Portanto, parabéns às lideranças metalúrgicas que colocaram a categoria em mobilização contra os ataques, as agressões da reforma trabalhista do Michel Temer. E também para, digamos, marcar uma posição junto ao patronato, porque essas categorias têm database agora no segundo semestre, de que os trabalhadores não aceitarão nas convenções coletivas as perdas que são apontadas na nova legislação trabalhista. Então, portanto, é um movimento de resistência, é um movimento de articulação, mas que tem ponto futuro, não é uma coisa que acaba hoje. Bom, então, feito o registro, a agência cobriu desde manhã. Quero agradecer a Gisele, a Ariane, Prado, Titico e todos que começaram às 5h30 da manhã. Eu comecei um pouco mais tarde e para dar a melhor cobertura possível para o movimento. O programa de hoje inicia a série de setembro, porque a primeira quinta-feira foi feriado, que trata de sindicalismo e benefícios, sindicalismo e assistência, sindicalismo e serviços. Nós temos aqui hoje um professor de física, Luiz Antônio Barbali, professor, presidente dos Sindicatos Professores de São Paulo, SIMPRA-SP, e vice-presidente da Federação Estadual da categoria, presidida pelo professor Celso Napolitano. Professor Luiz Antônio, obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite para um momento tão delicado das relações sindicais que nós estamos atravessando. Vai ser um embate teórico muito importante e que os metalúrgicos que você citou ainda há pouco deram uma demonstração de que a resistir é necessário. É a palavra de ordem que nós estamos levando. Resistir é necessário nessa situação que nós vamos enfrentar doravante. Perfeito. Professor, no que diz respeito aos professores, educadores da rede privada, existe algum acúmulo, existe alguma mobilização, existe alguma experiência também de resistência, agora com base já na legislação nova? Nós participamos ativamente da greve, dos movimentos grevistas que nós tivemos agora nesse ano, ativamente, tivemos uma boa inserção, porque seguimos realmente a ideia de que a categoria devesse ser chamada para fazer em assembleia a decisão de participar da greve. Movimentamos bem, mobilizamos bem a categoria nesse momento e exatamente agora, nós estamos trabalhando para entender um pouco do que significa essa atrocidade que se impõe na nova legislação, na legislação que vai entrar em vigor daqui a pouquinho, nós estamos chamando a categoria para o dia 7 de outubro, às 9 horas da manhã, na sede do sindicato, onde nós passaremos aos nossos professores o que deverá acontecer com a nova legislação. Perfeito. Então esse é um primeiro momento que nós estamos trabalhando para informar exatamente o que é necessário para nós. Perfeito. Bom, eu quero apresentar aqui, como sempre, a nossa Ariane Soares, jornalista que trabalha com a gente na agência sindical e que participa de todos os programas, fazendo os encaminhamentos, as perguntas, os questionamentos e o contraditório aqui do nosso repórter sindical. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, João Franzin? Boa noite a você, boa noite, Luiz. Boa noite a você que nos acompanha também em mais uma programação aqui no Repórter Sindical na web. Você pode enviar sua pergunta através do nosso WhatsApp, é São Paulo 011
942709363. Está na sua tela, mas eu vou repetir. 942709363. Você que nos assiste ao vivo pelo Facebook também pode participar mandando sua pergunta de acordo com o tema do programa. E também temos o e-mail tv@agenciasindical.com.br. Participe, é muito importante você estar aqui com a gente nessa programação. Ariane Sônia, me diga uma coisa, você esteve hoje de madrugada em porta de fábrica, em Guarulhos, fazendo foto. Conta Desde aqui pra as gente 4 onde você em foi pé. e o que aconteceu. Estive na New Power, que fica na região do Cumbica, uma região muito grande, onde existem várias empresas, e os trabalhadores participaram lá da atividade, uma empresa que tem por volta de 400 trabalhadores, pelo menos uns 200 e pouco, 300 trabalhadores estiveram lá ouvindo o sindicato, na direção de 2 ou 3 diretores do sindicato, que é o Pedro Pereira, que é o Zoião, o Vanusa também, tiveram alguns assessores, mas foi muito bacana, os trabalhadores ouviram o que tem ocorrido, né, o Dia Nacional de Protestos e Lutas, e eles estão bem conscientes. Eu conversei com um trabalhador após a atividade e eles eles estão entendendo, mas não vão deixar que ocorra essas atrocidades assim tão fácil como o governo está pensando. Tá vendo? Olha aí. Testemunho ocular da história e dos fatos, hein, professor? Testemunho ocular da história. Bacana, né? É importantíssimo. Professor, no dia 7 de outubro, vocês vão reunir a categoria para fazer uma explicação didática ou um debate sobre a questão da nova lei. E te pergunto, vocês terão advogados lá para tirar as dúvidas, digamos, técnicas, jurídicas? Haverá gente da área de economia para fazer também, assim, algum comentário, alguma avaliação das perdas econômicas? Como é que é o formato do evento? O formato do evento é dirigido, em primeiro lugar, é um debate, realmente. Sim. Nós temos o corpo jurídico presente, sim, teremos o corpo jurídico presente para essas eventuais discussões jurídicas, mas é um debate que vai mostrar, nós vamos produzir o debate, nós vamos explicar os dirigentes, sim, que serão os expositores, tá, né? O professor Celso Napolitano, que você se referiu, que é presidente da Federação e do Departamento Intersindical de Assuntos Parlamentares, do DIAP, né? A professora Silvia e eu explicaremos as pequenas, as mudanças, não pequenas, as mudanças, sim, iniciais. E abriremos o debate para a categoria, para que ela possa se expor, para ela expor as dúvidas do que virá para frente. Então, num primeiro momento, é uma mostra do que vem, do que virá a ser a nova legislação. Perfeito. É didático, eu gostei da sua palavra, mesmo porque nós somos professores, né? Então é didático. Somos do ramo. Aliás, por falar em conteúdo didático, né? Porque às vezes a gente que tem uma história de militância assim, mais no campo da esquerda, acaba se perdendo muito em discussão abstrata, né? E esquece o concreto. Hoje eu entrei no site sindicato da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo e vi um trabalho produzido por um advogado do Sindicato Metalúrgico de Jundiaí, em que ele pega 51 pontos ou 52 pontos da reforma trabalhista e explica didaticamente, vírgula por vírgula, as maldades da reforma. Achei muito interessante, já até orientei na agência sindical que o advogado seja procurado para que a gente faça uma matéria com ele, que foi um trabalho muito bom e esclarecedor. Professor, tem um outro assunto da área sindical que tem a ver muito com o programa de hoje, que é a questão do custeio das entidades e da aplicação dos recursos que os sindicatos fazem para as suas categorias. Eu queria saber se vocês têm sede e subsede, se tem uma sede só, se o sindicato tem colônia de férias, se o sindicato tem departamento jurídico, tem departamento médico, em que consiste a estrutura operacional do sindicato? O sindicato nosso tem a sede no município de São Paulo, é uma sede só. E onde fica? Fica na rua Borges Lagoa 208, na estação Santa Cruz do metrô. É uma sede já ali há 30 anos, que nós estamos ali. É própria. O sindicato tem uma colônia de férias na Vila Caiçara,
para 20 apartamentos, 20 sócios por temporada, porque não é uma coisa muito grande. Tem o problema de que todos nós temos férias simultaneamente. Correto. Então é um problema. A Vila Caiçara é onde? Em Santos? A Vila Caiçara na Praia Grande. Na Praia Grande. É um pouco mais para frente da Vila Mirim. avenida, da Vila Mirim, onde estão os sindicatos. A nossa está um pouquinho mais para frente. Então nós temos essa colônia. Então esses são as propriedades, né, do sindicato. O patrimônio do sindicato são esses imóveis que nós temos. Nós temos um departamento médico permanente na sede do sindicato, sim. E que especialidade que tem? É geral? Na realidade, clínico geral. É uma pessoa só que faz esse trabalho, é um clínico geral. Tá. E nós temos um corpo de advogados, nós temos 12 advogados. Poxa vida. 12 advogados, além do Dr. Busoni, que é o nosso advogado externo, né? Sim. Que faz os coletivos, o tribunal, toda essa parte fica com o Busoni. Então nós temos um corpo jurídico muito grande. Eu destaco para você assim que uma coisa que me deixa bastante satisfeito no sindicato é o fato de nós termos fonoaudiólogo. Porque a nossa profissão é essencialmente a voz. Então não adianta, o nosso instrumento de trabalho é a voz. Entendi. O sindicato tem essa fonoaudióloga há 15 anos. Que nós temos. E ela trabalha no sindicato? No sindicato. E atende todo dia lá? Atende todo dia lá. Tá. É uma fonoaudióloga que atende professores, que foi a ideia que nós tivemos inicialmente de projetar as dificuldades que nós teríamos que enfrentar enquanto profissionais. Sim. Essa fonoaudióloga nossa é doutora. Sim. Doutora nessa área pela Universidade Federal de São Paulo, e o trabalho que ela tem reconhecimento internacional. Olha. Já foi apresentado em 10, 12 congressos mundiais aí pelo mundo afora para apresentar o trabalho que foi feito dentro do Simples São Paulo. E quer dizer que ela tem uma especialidade, uma especialização no professorado? No professorado, isso. Ela tem uma especialidade no professorado, porque isso foi uma coisa que nós entendemos ser necessário avançar para que os professores tivessem essa necessidade de trabalhar com a voz. Porque como nós temos, como eu disse, a nossa ferramenta, sim, precisa estar boa para produzir, não é? Perfeito. E isso foi uma coisa que nós trouxemos e deu muito certo. Que interessante. Olha, uma pauta para a agência sindical, hein, para a gente conversar. Como é que chama a tua... Ela se chama Fabiana Zambon, a nossa doutora. Doutora Fabiana. Doutora Fabiana Zambon. É uma moça, né? Lógico, uma menina para nós. De alto gabarito intelectual e profissional. Muito bom. Eu fico muito satisfeito com isso. Coisa interessante, que experiência interessante. Professor Luiz Antônio Barbalho, dá licença um minutinho que eu vou chamar a Ariane, que ela tem perguntas ao nosso convidado. Já temos? Podemos fazer? Já temos. Vamos dar início com a pergunta do Celso Napolitano, que é presidente do DIAP, como já dito, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, e também presidente da Federação dos Professores de São Paulo, FEPES. E professor de matemática. Professor de matemática, isso mesmo. Ele diz assim: em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o companheiro Franzin e a equipe da agência sindical pelo excelente trabalho. Obrigado, Celso. Amigo Luiz Antônio, nestes tempos bicudos, entre aspas, quando os trabalhadores são instados a não construir, não contribuir, como, na sua opinião, deve ser a atuação dos sindicatos? Cortar gastos, reduzir a oferta de serviços, atender apenas os trabalhadores sindicalizados? Olha, tem um semestre inteiro para responder. Dá uma tese, viu, Celso? Celso, eu vou trazer você aqui para responder a sua pergunta. Olha, neste momento que há o corte do imposto sindical, nós estamos pensando que a nossa estrutura não pode ser modificada. Tá. Não tem jeito. A pessoa que eu tenho lá dentro, que é dentro do sindicato, que é mais nova trabalhando no sindicato,
tem hoje 7 anos. Puxa vida. 7 anos. É um quadro estável. É um quadro absolutamente estável. Eu tenho funcionários que só tiveram um contrato de trabalho, que é o Simples São Paulo. Entraram na profissão pelo Simples São Paulo e se aposentaram dentro do Simples São Paulo. Olha. E eu tenho muito orgulho disso. Sim. Então, nós não podemos desmontar essa estrutura de forma nenhuma, porque repor essa estrutura é uma coisa muito difícil. E custosa. E custosa porque o sindicalismo, as questões sindicais, as perguntas que são respondidas são específicas do trabalhador. No nosso caso dos professores, talvez seja até um pouco mais específico, mas são específicas do trabalhador. Nós também temos lá dentro o departamento de aposentadoria, eu não me referi a isso, mas então também coloco aí para a gente pensar. Tá. Nós não pensamos de forma nenhuma que o sindicato deva atender apenas os sócios. O sindicato deve atender todo mundo. Aliás, o fato de atender todo mundo é um motivo a mais para trazer pessoas que se interessam pelo seu trabalho. Sim. Porque as pessoas só vão se interessar pelo seu trabalho quando elas não conhecem o seu trabalho e passam a vê-lo. Fora isso, não teremos essas coisas. Então, o sindicato deve continuar trabalhando para todos. Logicamente que em algumas coisas, como no caso da fonoaudióloga, no caso da Previdência, no caso da colônia de férias, no caso do médico, são dirigidas exclusivamente aos sócios. Não é? Perfeito. E se eu puder avançar um pedaço, eu digo com tranquilidade. Hoje, o Simples São Paulo tem 20.140 sócios pagantes. Certo. Porque tem os sócios remidos também. Mais 5.000 sócios remidos. Que são os aposentados. Que são os aposentados em definitivo. Tá. Os aposentados que estão na ativa continuam contribuindo para o sindicato. E a mensalidade do sindicato é de quanto? A mensalidade do sindicato é 1% do salário do professor do mês de abril ao mês de dezembro. São 9 pagamentos mensais. Tá. Porque quando o imposto sindical existia, ele existe ainda, né? Quando ele era cobrado compulsoriamente, os 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro e março, esse 1% referia-se ao imposto sindical. Correto. Então, na prática, o Simples São Paulo nunca cobrou imposto sindical do sócio. Sim. O não sócio tinha que pagar, sim, e eu continuo defendendo que tem que pagar. Sim. Porque o não sócio tem que pagar, porque ele usa todas as benesses que o sindicato lhe traz, convenções coletivas e tudo mais. Acordo coletivo por empresa. Por empresa, e vai embora por aí. Então, ele não quer ser sócio, ele não é, mas ele tem que contribuir, dar o seu quinhão. Acho que aí até a reforma trabalhista, ou deforma, como chama o João Guilherme, né? Ou deforma, ela tirou um apoio do tripé e deixou os outros 2. Sim. Quer dizer, tirou a obrigatoriedade do pagamento compulsório. Eu não sei se aí é um pleonasmo, obrigatoriedade compulsório, deve ser, mas sim, sou professor de física, estou me livrando aqui da língua. O direito de todos e a unicidade sindical. Sim, sim. Se ele tirou um e deixou os outros, o sindicalismo vai ficar manco. Isso está muito claro na nossa leitura. Perfeito. Professor, por falar em DIAP, hoje nós temos aqui a participação do Antônio Augusto de Queiroz, diretor do DIAP. Antes do Toninho entrar no ar, eu vou fazer um comentário, porque eu tive o cuidado, hoje o tempo, ele manda gravado, de escutar a fala do Toninho. E eu chamo a atenção dos que nos acompanham aqui no programa ao vivo, em Guarulhos, aos sábados, na TV Guarulhos, canal 3 da NET, em Brasília, canal 12 da NET, que passa às terças-feiras na TV do Distrito Federal. Eu chamo a atenção para a gravidade, prestem atenção no que está falando a pessoa que mais conhece do nosso lado o funcionamento do Congresso Nacional e talvez dos poderes, sobretudo o Poder Executivo e Legislativo, que eu já fiquei tão assim impressionado que eu estou chamando de projeto navio negreiro, que é o que o Michel Temer está fazendo
com essa nova lei orçamentária. Vamos ouvir o Toninho e depois quero que o professor também, por gentileza, se caso entenda cabível, faça o seu comentário. Vamos lá? Olá, Franzin. Aqui é Toninho do DIAP em Brasília, desta vez falando da proposta orçamentária para 2018. O governo encaminhou para o Congresso Nacional sua proposta de orçamento para o próximo ano. E nessa proposta, o Brasil vai ficar à beira do caos, porque há uma redução drástica do orçamento para investimento, para a tecnologia e principalmente para as políticas sociais no país. Apenas para dar uma ideia, basta dizer que, por exemplo, haverá menos recursos para a promoção da igualdade racial e para os direitos das mulheres, menos recursos para programas como Bolsa Família, Reforma Agrária, o atendimento aos índios. Então há uma opção deliberada do governo no sentido de desproteger os mais vulneráveis, ou seja, de canalizar os recursos que são arrecadados compulsoriamente de toda a sociedade para honrar compromissos das dívidas interna e externa em detrimento do atendimento da população em suas demandas básicas por políticas públicas na área de educação, saúde e segurança. Então é um governo que verdadeiramente revela a sua face quando apresenta um orçamento que, por exemplo, no caso do Ministério das Cidades, há uma redução de 86% do orçamento. Quer dizer, aqueles temas vinculados a esses ministérios contarão apenas com 14% do orçamento que contou no ano anterior. Realmente é uma tragédia. E, além disso, há um corte drástico, especialmente em relação aos benefícios da área social na parte da assistência. Então, há um risco concreto de que o país possa parar, haja um colapso do Estado brasileiro. Então, é fundamental que os movimentos sociais, de um modo geral, e o sindical em particular, possa chamar a atenção da população para a necessidade urgente de revogar essa emenda à Constituição 95, que é a chamada PEC da morte, que congela em termos reais o gasto público. E com esse congelamento fica impossível se praticar políticas públicas em favor dos mais pobres nesse país. Um grande abraço e até a próxima. Muito bem. Professor Luiz Antônio Barballi, do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo e vice-presidente da FEPESP, da Federação da Categoria. Muito grave, muito preocupante o que disse o Toninho. Gravíssimo. Realmente a PEC da morte, como ele chamou, ela, do teto dos gastos, ela realmente vai trazer muitas dificuldades para os menos favorecidos. Visando quase que exclusivamente o pagamento da dívida. Sim. Né? Esse é o grande problema que a gente tem. Nós pensamos que há uma dificuldade de se imaginar a discussão mais profunda sobre a questão do pagamento da dívida. Sim. Isso é uma questão que nós estamos atravessando há muitos e muitos anos já, o movimento brasileiro, o social brasileiro. Então, se nós não acharmos uma forma de reduzir o gasto da dívida, nós não teremos as questões sociais resolvidas, aprimoradas. Né? Então, o dado que ele traz, apenas 14% do orçamento do Ministério das Cidades será usado no ano de 2018. É um massacre. E é um massacre, porque é um ministério que está envolvido com as questões do saneamento básico, a questão de infraestrutura, com todas as questões que ajudam a população carente. E isso realmente começa a dar uma diferença. Navio negreiro, você chamou? Sim. É uma expressão também muito propícia para essa questão do orçamento. Porque, claro, que é o navio negreiro. Vamos fazer a travessia do Oceano Atlântico, enfia todos no porão. Isso. E os doentes você joga no mar, e os que morrem você joga no mar, e você
faz a travessia e lá na ponta você conta os que sobreviveram. Então, eu considero o Michel Temer agente da coroa e traidor da pátria. Porque um governante que tira dos pobres para dar para os bancos é criminoso. Os bancos, se nós devemos, nós temos que pagar a dívida, renegociar a dívida. Mas, como disse o Tancredo Neves, que não pode ser acusado de esquerdista, naquela famosa entrevista coletiva que ele deu logo após a presidência, um jornalista perguntou: presidente, o Brasil vai pagar a dívida externa? Ele disse: não, vamos pagar, mas não será com a miséria do povo brasileiro. Então, eu não estou citando nem o Lenin, nem o Che Guevara, eu estou citando aqui um brasileiro de sempre, que era o glorioso Tancredo Neves. Ariane Soares, tem umas perguntas para o nosso convidado, professor, presidente do Simpro. Temos da Carolina Maria Rui, ela é coordenadora do Centro de Memória Sindical. E ela diz assim: como os sindicatos poderão oferecer serviços aos trabalhadores sem a sustentação financeira? O SUS, por exemplo, poderá absorver toda a demanda da saúde? Também, aproveitando a pergunta da Carolina, o sindicato começou a desenvolver neste ano um trabalho de memória sindical do Sindicato dos Professores de São Paulo. Porque a Carol dirige o Centro de Memória Sindical. Ela foi citada e até gostaria de convidá-la para conhecer o nosso iniciante Centro de Memória. Que bacana. Então, estou bem feliz com isso. Também é uma outra questão que nós estamos trazendo para que os professores depois possam fazer pesquisas, defender suas teses sobre essa questão da memória sindical. No caso específico, nós estamos fazendo do Sindicato dos Professores de São Paulo mesmo, porque é o nosso território. Correto. Penso que ninguém vai absorver a falta de recursos do sindicato. Nós estamos com uma população nós temos alguns trabalhos dentro dos sindicatos que envolvem as populações que nós representamos. Então, se nós tirarmos os recursos, como eles estão pretendendo tirar os recursos do sindicato, o sindicato realmente não terá condições de agir por falta de verba. É uma questão matemática. Se não tem dinheiro se o dinheiro não entra, não tem aonde gastar. Então, eu penso que não tem... E outra, o sindicato faz um trabalho neste campo diferenciado para as pessoas que ele representa. Sim. E isso importa, não é? Porque, como eu disse há pouco, não é exatamente... É na área da saúde, sim, mas não é na área da saúde assim mais genérica. Que é a questão da voz. Se você ajuda o professor a trabalhar com a voz, onde ele vai buscar esse mesmo auxílio que ele tem? Então, sem os recursos, nós realmente teremos dificuldades de fazer esse percurso que está aí para frente, que está se desenhando para frente. Perfeito. Professor, o senhor dizia que tem um departamento de aposentados, uma sessão, uma reunião. Para a aposentadoria ou é uma associação de aposentados? Não, para a aposentadoria, para a aposentadoria. E aí é uma assistência jurídica, conta tempo de serviço, faz encaminhamento, papelada, tudo? Exatamente. Só para os sócios ou para todos? Para os sócios. Então vou até o fim da questão para nós entendermos. Certo. Porque nós temos um departamento previdenciário. Tá. Nós temos um convênio com o Instituto Nacional. Sim. E nós temos o direito de entregar os processos prontos e montados no Instituto. Vocês têm um profissional credenciado? Nós temos profissionais credenciados. Que é funcionário do sindicato. Que é funcionário do sindicato. Sempre, todo mundo é funcionário do sindicato que faz esse serviço. Tá. Então, nós montamos para os sócios todo o processo e levamos o processo no posto nosso de referência do Instituto. Para os não sócios, nós fazemos toda a contagem de tempo, nós trabalhamos toda a questão do tempo, mas nós não levamos o processo para frente. Fica na mão do não sócio a entrega do processo no Instituto, na agência que ele tem que entregar, né? Porque é setorizado pela região que a pessoa mora. Sim. Mas fazemos a contagem direitinho. Aí vale ressaltar, porque volto na questão, é totalmente específica a nossa aposentadoria. Ela é diferente do trabalhador normal, não é? É aposentadoria especial? É especial e constitucional, porque a nossa aposentadoria está na Constituição. Olha. Ela ficou...
Então, para o ensino básico, a professora se aposenta com 25 anos de serviço, e para o ensino, e o professor com 30, e para o ensino superior com 35 anos, não é? Tá. 30 e 35, para o ensino superior. Mas tem muita coisinha que o professor, ele também transitou na rede pública. Tá. Então nós o professor traz a contagem da rede pública para juntar no bloco. Então é muito específico da gente. Então nós temos dois credenciados que são atendidos no Prisma, né, no posto do Instituto dirigido aos sindicatos. Correto. Eu quero reafirmar que hoje nós estamos abrindo a série de setembro, Sindicalismo e Benefício, Sindicalismo e Serviço, Sindicalismo e Assistência. E recebendo um sindicalista de uma categoria de pessoas com formação superior, porque o professor, ele é um profissional qualificado, com títulos, né? Além de ter formação superior, tem título, tem especialização, etc. Digamos, é um grupamento de trabalhadores muito qualificado. Ele até explicou que a questão da aposentadoria dos tempos, que é uma garantia constitucional. E está falando de serviços e benefícios que o sindicato oferece. Depois eu quero voltar a falar um pouco com o professor Luiz Antônio Barbalho sobre a questão do custeio, porque é uma discussão colocada na ordem do dia, e o sindicalismo está muito angustiado com a possibilidade de perda de receita. E eu conheço entidades que já demitiram muitos funcionários, e outro dia nos chegou a estatística de que o movimento sindical, se perder receita e tiver que fazer corte, poderá demitir até 120 mil trabalhadores. Será uma porrada. Muito bem, professor, nós temos aqui todo o programa, uma externa, uma reportagem, e até nesta matéria, por acaso, o repórter fui eu, com o Sindicine, é o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica. É um sindicato muito interessante porque é uma categoria que ela é da indústria, mas tem desde o trabalhador que está na produção lá de um comercial e carregando caixas, até um diretor de fotografia premiado em Berlim, entendeu? Então é muito eclética a categoria. E é para um grupo de pessoas que essas pessoas precisam da DRT, do registro da DRT, para ter a situação profissional regularizada. Então a gente esteve lá no sindicato do Lex Hotel, que é o Hotel Escola dos Sindicatos Hoteleiros de São Paulo, e fizemos lá uma breve reportagem que eu chamo agora. Vamos lá? O Sindicine promoveu o curso para obtenção do atestado de capacitação profissional como técnico de cinema. Cerca de 90 profissionais participaram, inclusive maquinistas, eletricistas, diretores de fotografia, diretores de produção, assistentes de produção, entre outros. O curso propiciou o atestado que permite obter o registro profissional ou DRT no Ministério do Trabalho. Com isso, eles estarão plenamente habilitados a exercer suas funções dentro da lei e também reforçarão a categoria. Por que é importante fazer este curso, Maria Laura? Para regularizar a nossa profissão, e eu acho que assim, tem muita gente no mercado que simplesmente decide entrar e não tem uma formação, não tem... E eu acho que isso acaba banalizando o nosso trabalho. A gente estuda, a gente se dedica e chega a qualquer pessoa e consegue fazer, né, tenta fazer o que você faz. E muitas vezes topando trabalhar, talvez por cachês menores. Acho que a gente também faz muitas coisas no nosso dia a dia que a gente não tem muita noção, assim, né? De leis, de tudo, acho que de segurança, coisas que a gente poderia cobrar e pedir, né? Por certas coisas que a gente acaba não fazendo, muitas vezes por desconhecer. Professor, em que consiste a sua aula? Essa aula é basicamente noções gerais sobre história do cinema mundial. A gente percorre os principais movimentos estéticos desde a origem, né, até o cinema moderno, que se configurou como cinema moderno nos anos 60, com lance para o contemporâneo também. E fala também da parte técnica, da evolução técnica do cinema? Evolução, sim, técnica de linguagem e pensamento, né? Porque a técnica está sempre aliada com pensamento. Sônia, 90 alunos, sala lotada, né? 90 alunos, realmente sala lotadíssima. Tivemos que vir para cá
por conta do nosso espaço não ser suficiente para isso. Estamos realmente conseguindo o nosso objetivo, que é buscar sermos profissionais. Começa de ter o registro. E na sequência nós teremos todos os cursos de normatização, de segurança, de trabalho em altura, trabalho em eletricidade. Estamos buscando ter um profissional preparado. Outros cursos virão, então? Sim, virão. Nós vamos fazer um seminário. Na sequência, vamos fazer um seminário de segurança. Nós estamos reforçando esse momento para que todos entendam a sua responsabilidade em todos os níveis. O cliente tem responsabilidade, a agência tem responsabilidade, a produtora tem, o diretor, a produção tem responsabilidade. Então, agora que todos perceberam que tem esse medo, digamos, da segurança, né? Nós vamos fazer um curso, esse seminário de 2 dias que estamos preparando, de modo a esclarecer como as pessoas têm que se comportar, como elas têm que se cuidar e cuidar da sua equipe. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje, dia 14 de setembro, dia de um importante protesto dos metalúrgicos, de ações em todo o Brasil, em defesa dos direitos, contra as maldades da reforma trabalhista e também no sentido de acumular força para que o patronato agora no segundo semestre não venha querer intrujar nas convenções coletivas, os cortes, as maldades da reforma trabalhista, da lei, né, que entrará em vigor dia 11 de setembro. Por falar em metalúrgica, quero mostrar o material, a gente mostra toda a edição, materiais da imprensa sindical. Este é o Companheiro Metalúrgico, Jornal dos Sindicatos Metalúrgicos Guarulhos Região, que é um boletim duplo ofício. Começa a campanha salarial Participe, metalúrgicos de todo o estado vão à luta por salário e direitos. Tem aqui embaixo uma submanchete, Sindicato Conquista nas Fábricas, e um box à direita, dia 14, que é hoje, né? Tem luta metalúrgica. A velha e boa imprensa sindical, título grande, foto expressiva, linguagem direta, sem nhenhenhen, indo direto ao assunto, que esse é um caminho, né, da comunicação popular. Nós estamos hoje falando de sindicalismo e benefício, sindicalismo e serviço, sindicalismo e assistência. Eu quero passar a nossa Ariane Soares para que faça perguntas ao nosso convidado, professor Luiz Antônio Barballi, que preside o Simpro São Paulo e também é vice da Federação Estadual da categoria. Vamos lá? Vamos, a participação agora é do Val Gomes, jornalista da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, a CNTM. Qual a sua avaliação sobre os movimentos sindicais de resistência contra o fim dos direitos e, consequentemente, os benefícios? Nós temos que... O movimento sindical tem que dizer claramente que nós estamos na luta dos direitos dos trabalhadores. As pessoas, às vezes, não entendem exatamente para que o sindicato serve. Acham que é uma entidade que não tem função nenhuma, mas é esta entidade que tem permanentemente buscado os direitos e avançado nas conquistas. Então, pensamos que a resistência deve partir da base para que não haja maldade dos patrões em aproveitar essa questão da reforma que se propõe. Realmente, para um governo que não tem um único voto, fica fácil fazer esse saco de maldades. Não tem voto e não tem compromisso com o futuro, que isso fique claro. A reforma proposta, ela não faz absolutamente nada, a não ser tirar direitos. Quando o governo diz que ela vai trazer empregos, ele mente descaradamente, porque não vai trazer emprego nenhum. Sim. As formas novas de contratação são apenas para resolver, dar segurança jurídica, que é um termo da moda, para os contratos que foram feitos de forma fraudulenta até agora. Então isso tem que ficar claro. Não é que esses contratos que eles puseram na legislação nova, na nova legislação, eles são contratos que vão trazer novos empregos. Não. Eles apenas irão resolver
a segurança jurídica, vou usar outra vez o termo, Sim. dos contratos que eles fizeram de forma fraudulenta. Sim. Então não podia terceirizar. Só atividade em alguns setores que podia terceirizar. Expandiu a terceirização para todo mundo. Agora eles resolveram colocar na lei, é a lei da terceirização, não é especificamente a lei do trabalho, mas é a mesma ideia. Então, contrato intermitente, contrato de autônomo, todas essas coisas que eles estão fazendo, é só para resolver o problema dele. Não trará nenhum benefício aos trabalhadores. Isso tem que ficar muito claro para nós. Perfeito. A classe dominante mente, a classe dominante manipula, a classe dominante extorque, a classe dominante rouba. Ela faz isso historicamente. E vou dizer aqui com simplicidade. Dizia a classe dominante, precisava tirar a Dilma porque a Dilma não dava segurança jurídica ao país. E a Dilma cometeu muitos erros, né? Arrogante, centralizadora, uma série de coisas. Muito bem. O que fez? Qual é a lógica efetiva da reforma trabalhista? Eu dou segurança jurídica ao capital e coloco sob absoluta insegurança jurídica o trabalho. Exatamente. Eu acabo com o conceito de hipossuficiência, então o capital terá todas as proteções e o trabalho será jogado na vala comum. Então, mentiram, enganaram, manipularam e fizeram tudo aquilo que historicamente a classe dominante está acostumada a fazer. E só podia fazer isso um tipo de governo. Dois tipos, ou uma ditadura, né? Aí era mano militar e na porrada, ou um governo vagabundo, um governo ilegítimo, um governo sem voto, porque este não tem compromisso com o eleitor, não tem compromisso com o cidadão, não tem compromisso com a sociedade. Professor, feito aqui o discurso, a gente vai ficando, na verdade, vai ficando irado, vai ficando puto da vida com tanta coisa, e eu quero pedir licença para a gente chamar um intervalo. Nós temos a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, que é uma parceira nossa. Eu sou amigo do Moacir, o presidente há tantos anos, Moacir Tesso, muito trabalhador, muito correto, e tem uma mensagem deles, eu nem sei qual que é, vou pedir ao Eduardo, nosso diretor, que chame o intervalo, daqui a pouco voltamos com o professor Luiz Antônio, presidente do Simpro, para tratar de sindicalismo e assistência, sindicalismo e serviço, sindicalismo e resistência. Vamos lá? Pois é, nós estamos aqui em Genebra, na Suíça, estamos representando o Brasil, representando os trabalhadores em turismo e hospitalidade, trabalhadores que estão representados a nível nacional em nosso país pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. É uma oportunidade ímpar que a gente tem, o congresso ocorre a cada 5 anos, e pudemos, neste momento que estamos enfrentando dificuldades em nosso país, no Brasil, logicamente, né, com relação à reforma trabalhista e também afetando a questão sindical, os trabalhadores com dificuldade de ingressar na própria Justiça do Trabalho com suas ações, enfim. Foi totalmente desregulamentada a legislação trabalhista e sindical em nosso país, no Brasil. E aqui tivemos a oportunidade de explanar essa questão, de ouvir outros países, né? E aí chega-se à conclusão de que o problema vivido pelos trabalhadores brasileiros é mundial. Todos os continentes estão passando pelas mesmas dificuldades, os trabalhadores estão passando por isso, e a finalidade agora, logicamente, que nós vamos ter em nosso país é levar o que aprendemos aqui, o que ouvimos aqui, tornar um avanço em nosso país para os trabalhadores. Logicamente que de forma forte, atuante, como sempre foi a nossa confederação e os trabalhadores do turismo e hospitalidade em nosso país. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar hoje, falando sobre sindicalismo, assistência, sindicalismo e benefício, sindicalismo e atendimento aos trabalhadores. O Simpro tem sua base 54 mil trabalhadores e tem um corpo jurídico de 12 advogados. Então eu perguntei aqui ao professor Luiz Antônio qual é a assistência que esses advogados propiciou à categoria, e ele vai explicar para a gente aqui o que é essa sua área trabalhista, se
também tem orientação na área previdenciária e que se tem custo. Então nós funcionamos assim. O nosso corpo jurídico, ele não só faz as questões do processo trabalhista, só trabalhamos, ficou feio, mas vamos lá, só trabalhamos com os processos trabalhistas. Sim, sim. Só efetuamos os processos trabalhistas. Nós não fazemos as outras áreas. Tá. Não é? Nós temos 3 desses advogados que dão assistência exclusiva na parte previdenciária. Tá. São 3. Sim. Que dão assistência, eu repito, na parte previdenciária. Os outros 9 que nós temos, eles fazem a parte das homologações. Tá. Nós fazemos as homologações. Há muita rotatividade nesse setor? Então, a nossa rotatividade é concentrada. Tá. Então, a nossa rotatividade é assim. Nós podemos ser demitidos no mês 6 e no mês 12. Tá. E o grande pico das demissões ocorre no mês 12. O sindicato, entre o mês 12 e o mês 2, mais ou menos nesse período de 60 dias, este ano que nós começamos, ele fez 5.000 homologações. É muito, hein? É uma rotatividade da ordem de 8% a 9%. Bom, bem não é uma não rotatividade comparativamente ao setor industrial, por exemplo. É que é tudo no mesmo momento. Entendi. Então, por isso que o corpo de jurídico que faz a parte das homologações e a parte dos processos é numeroso. Sim. Porque o professor, ao fazer a sua homologação, recebe orientações na hora. Sim. Caso ele, aí sócio, queira mover alguma ação, o sindicato, essa pessoa que já fez a homologação, já continua com esse professor e faz o trabalho para ele. Sim. E monta o processo na questão jurídica, no departamento jurídico. Então, esse avanço. As outras áreas nós não fazemos. Tá. Dentro dessa área que nós temos, porque me permita fazer mais uma observação assim, dentro dessa área que nós temos, nós há 20 anos também fazemos cursos para professores. Então, quase toda noite, no período de 4 meses no primeiro semestre e 4 no segundo semestre, nós temos na nossa sala de aula, um auditório que nós temos lá, professores que vêm ensinar os professores a atualização, atualizar os seus conhecimentos. Ou seja, o sindicato também é escola. O sindicato também é escola. Interessante. Isso nos interessa bastante. Esse foco que eu gosto. Antes de fazer o foco, mais uma coisa. Esse ano aqui nós produzimos, e fizemos agora em agosto, o 6º Congresso de Ensino, Pesquisa do Ensino. Olha. Esse ano voltado para professores deram palestras para professores. Esse ano o tema foi a tecnologia na educação. Entendi. A questão da informática toda, essa parte de tecnologia, tudo que vem aparecendo, os novos conceitos de educação, que foi agora em agosto. Este é o 6º, o 7º será em agosto do ano que vem. E vocês já descobriram como é que faz a molecada não usar o celular durante a sala de aula? Não, isso aí isso a gente não quer discutir. Não é o tema do programa. Entendi. Isso realmente é difícil, né? Isso realmente é um problema. O que eu gostaria de falar com a gente, com o nosso sindicalista do outro lado, com o nosso espectador, é o seguinte, a falta de recursos agora, doravante, que esse é um problema sério, esse é o problema que nós temos que verificar, ela não permitirá experiências muito longas. Sim. Então, tudo que eu vou contando hoje aqui, vou explicando, são experiências que nós trazemos há 20 anos, 15 anos, 10 anos, que deram resultado. Há experiências que nós fizemos que não deram resultado. Então, foi um investimento que não teve o resultado esperado. Tá. Mas nós podíamos fazer essa questão, vou citar rapidamente, nós contratamos uma fisioterapeuta, para tratar de lesões por esforço repetitivo. Na sala de aula? Na sala de aula. Isso. Não houve procura. Sim. Então, essa pessoa foi contratada, ficou 1 ano fazendo o seu trabalho,
E, num determinado momento, fechamos o contrato porque não houve procura. Sim. Isso foi possível porque nós tínhamos um recurso para experimentar esse caminho. Claro, era importante. E agora, eu não posso mais fazer esse tipo de ação. Correto. Então, o intervalo para você fazer a ação ficou mais curto. Sim, sim. E porque o dinheiro não vai permitir, como você não tem essa entrada. Eu estou insistindo que não tem, mas eu penso que vai haver. Sim, sim. Penso que muitas pessoas irão entender a necessidade e irão pagar a sua contribuição sindical espontaneamente. Tá. Porque são pessoas que entendem, as pessoas têm que entender para que esse serve, né? Também não vamos pensar muito longe, né? Sim, sim. Lembra que o país não tem política salarial. Perfeito. Qualquer centavo que você recebeu a mais, desde a implantação do Plano Real em 1994, foi fruto do trabalho do seu sindicato. Perfeito. Não tenho nenhuma dúvida com isso. Não tenham nenhuma dúvida com isso. Muito bom ter lembrado. Não há lei de reposição salarial. Não existe isso. O glorioso FHC acabou com essa lei. Perfeitamente. Então, de lá para cá, todo porcentagem que você ganhou, todo PLR, porque o PLR também não é obrigatório. Sim. Então, quem tem PLR, você leu aí no jornal do pessoal do sindicato, dos metalúrgicos, não é? Quem tem PLR é fruto do trabalho do sindicato. Perfeito. Então, o dinheiro que nós estamos recebendo, e também me permito observar, parece que nós não temos inflação, mas nesses 20 anos, de 1998 até 2017, esses 19 anos, a inflação atingiu 500%. É muita coisa. É muita coisa. Quer dizer, se eu recebia 10, agora eu recebo 60. Sim. E isso foi fruto do trabalho do seu sindicato. Não precisa ser dos sindicatos professores que eu faço parte da direção. Não. De qualquer trabalhador brasileiro que teve aumento, que teve PLR, foi fruto do trabalho do sindicato. E o sindicato não distinguiu se ganhou o sócio ou não sócio. Claro, o benefício é para todos. Nós, quando brigamos pela não lei da Previdência, que esse governo malucadamente quer fazer, essa reforma, você não briga para quem é sócio, quem não é sócio, você briga por todos. Correto. Por isso, eu vou insistir que todos têm que pagar. Perfeito. Não dá para fugir dessa regra. Perfeito. Professor Luiz Antônio, eu tenho conversado diariamente, converso com um grande número de sindicatos, assessores sindicais, advogados, dirigentes, ativistas, é a nossa vida diária, né? E tem a seguinte frase no Sindicalismo Mais Obreiro: temos que fazer, sócio. Há que sindicalizar a gente, agregar a base trabalhadora na qualidade de associado da sua entidade de classe, num país onde não há uma tradição de organização de base muito consolidada, diferentemente de uma França, de uma Suécia, até da própria Argentina, aqui, nossa vizinha. Como é que vocês fazem a sindicalização lá no Simpro ou aqui no Simpro São Paulo? Essa pergunta é maravilhosa para eu responder. Acabamos de fazer um levantamento bem estruturado sobre essa questão. Por que você procura o sindicato para se sindicalizar? Isso é uma pesquisa? É. Ah, que interessante. Está na mão do professor Celso Napolitano. É mais uma enquete que uma pesquisa, mas tem um fundamento maravilhoso. Está prontinha e já está divulgada pela gente e tudo. Então, olha que coisa interessante. Nós temos 5 agentes sindicalizadores. Sim. Que visitam as escolas diariamente. Esse ano aqui, eu tenho a satisfação de dizer que nós já fizemos 1.200 sindicalizações este ano. Sim. Quase 150 sindicalizações por mês. Puxa vida, é muita coisa. Claro. Muita coisa, não é? E essas pessoas que nós temos são agentes sindicalizadoras, elas vão à escola divulgar o trabalho do sindicato. E as pessoas entram através do computador e se sindicalizam. Fazem online. Faz online. Então, as meninas são moças que são agentes sindicalizadoras, levam a proposta, né, de sindicalização,
E muitos não preenchem na hora, vão depois ao nosso site e se sindicalizam espontaneamente. E nós então fizemos essa pergunta, por que que você vai se sindicalizar? Sim. Por que que você vai autorizar descontar 1% do seu salário por 9 meses, Sim. não é? Espontaneamente, Sim. porque não é o imposto de renda que eu sou obrigado a pagar. Sim, não, sim. eu fui lá e eu quero ser descontado. Certo. Isso. A resposta melhor é, nós estamos em busca de proteção. Olha aí. Proteção ganha disparado dos nossos sócios, dos nossos novos sócios. Certo. Proteção jurídica, proteção previdenciária, proteção do futuro, proteção contra a reforma trabalhista, proteção que o sindicato trabalhe contra a reforma da Previdência e essas coisas. Proteção é a palavra de ordem da nossa sindicalização. E da enquete? E da enquete. Maravilhosa, diga-se. E a enquete ela foi feita na base de São Paulo ou foi em âmbito estadual? Ela foi feita na base de São Paulo, do Simples São Paulo, com os sócios que até aquele momento tinham entrado. Eram 881 pessoas que entraram e houve 27% de respostas, que é uma coisa magnífica em termos de resposta, claro. pelo e-mail. 27% responderam. É um índice altíssimo. Muito, muito bom. Perfeito. Professor, obrigado. Olha, mais uma pauta é o povo da agência sindical para a gente divulgar essa pesquisa que é muito interessante, porque a pesquisa não é achômetro, a pesquisa tem uma base concreta e orienta, né? Quer dizer, ela retrata uma situação, dá uma resposta e também orienta. Eu vou pedir licença ao professor, estamos já caminhando para o final do programa, porque todo repórter sindical nós temos um momento de arquivo, chamado arquivo sindical, em que nós vamos lá no que temos de audiovisual na agência sindical e recuperamos alguma coisa para mostrar aqui a quem nos acompanha. Se não me engano, é alguma coisa sobre... memória sindical. Olha a coincidência que a Carol participou do programa e vamos falar de memória sindical. É de 2012, eu nem lembro do que se trata, dezembro de 2012. Vamos botar no ar e aí certamente eu vou me recordar do que aconteceu no Centro de Memória Sindical. Vamos lá? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Lideranças sindicais de diversos setores participaram dia 11 do ciclo de debates promovido pelo Centro de Memória Sindical. O tema foi sindicalismo e partidos políticos antes do golpe de 64. Eu digo que quem não conhece a história, não dá para fazer sindicalismo. É preciso que você conheça aquelas lutas, que eu diria heróicas mesmo, de muitos companheiros. E nessa luta atual, os instrumentos de luta que você tem hoje no sindicalismo são os mesmos, exatamente os mesmos de 150 anos atrás. Então é preciso que esses sindicalistas conheçam como tudo começou. O evento aconteceu no auditório da Força Sindical e contou com a palestra do historiador e professor do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, Jorge Ferreira, a mediação do sindicalista e fundador do Centro de Memória, Hugo Pérez, e do consultor sindical, João Guilherme Vargas Neto. O golpe de 64, o golpe militar, ele foi um golpe eminentemente antidemocrático e antissindical. E então ele significou um verdadeiro terremoto para a organização sindical brasileira. Não que os militares tenham tido condição de desarmar a estrutura, mas garantida e mantida a estrutura sindical do movimento, houve uma troca por perseguição, prisão, etc., de toda a direção sindical. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar. O Eduardo nos avisa implacável, diretor, que faltam 2 minutos. Então eu quero voltar aqui ao nosso convidado, Luiz Antônio Barbali. É descendente italiano? Sim. Oriundo. Sim, oriundo. Professor de física. Rapidamente, física quântica, física teórica, física mecânica clássica? Na realidade, eu me especializei na área de mecânica geral. Então, eu sou um professor de física, mas a parte de mecânica foi a que eu fiquei especialista até onde eu trabalhei nos cursos de engenharia da Universidade de Mogi das Cruzes, que eu sou professor na Universidade de Mogi das Cruzes. Perfeito. Professor,
Vamos aqui ao finalmente, eu quero que o senhor faça as suas considerações finais e dizer que no que couber da agência, o que vocês tiverem em termos de divulgação dessas pesquisas, essas ações do sindicato, estamos à disposição. Eu, em primeiro lugar, vou agradecer o convite por participar aqui desse trabalho. Já tive a oportunidade de vir outra vez, assim, pela segunda vez. Foi um trabalho gostoso, uma participação interessante. Então, estou agradecendo a vocês, toda a sua equipe, né? Muito obrigado pelo convite. Quero dizer aos sindicalistas que nós não vamos desistir, nós vamos resistir até o fim, até onde nós tivermos condições de resistir. E quero dizer aos trabalhadores que nós todos temos que pensar no futuro, não só do sindicato, mas no futuro das categorias que nós queremos daqui para frente. Então, esse é um trabalho que não vai depender só da gente, vai depender de todo o movimento sindical. E eu acredito, sinceramente, que essa resistência vai vingar e nós vamos conseguir ultrapassar esse problema que não foi gerado pela gente da reforma sindical, da reforma trabalhista, desculpa. Para entrar em contato com o Sindicato dos Professores, o Simpro-SP, tem um site? O site é simprosp.org.br. Nós temos um canal de comunicação de perguntas e respostas, um atendimento online que leva um dia para ser respondido. Sim. Não é tão rápido assim, mas é um bom atendimento online. E o telefone e a sede do sindicato sempre à disposição. E eu agradeço outra vez a participação. Tudo bem, professor Luiz Antônio Barbalho, muitíssimo obrigado. Um abraço ao Celso Prudente, um abraço à Rita Fraga, que nos mandou um abraço aqui também. Obrigado, Eduardo, obrigado, Gisele, obrigado, Ariane e Éder, os que ajudam a gente a colocar aqui no programa no ar. E, rapidamente, eu participo de muitas reuniões sindicais e tem muita desorientação. E aí eu tenho escutado de gente falar assim, nós precisamos ser criativos e buscar novas ideias. E eu digo, não seja criativo e não busque novas ideias. Você no sindicalismo, você tem que fazer o arroz com feijão, você tem que fazer o simples e recupere as velhas ideias. As velhas ideias de solidariedade, as velhas ideias de representação, as velhas ideias de combater a injustiça do patrão, do ente governamental, enfim, de quem tem poder e usa o poder contra o interesse coletivo. Nada de nova ideia. Agora é a hora de você reafirmar as velhas ideias e se apoiar na própria experiência. Dito isso, feito o sermão, me despeço. Um abraço a todos e a todas e até quinta-feira que vem. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical. O mundo do trabalho no ar.